Boa noite a todos. Mais um episódio hoje meio diferente do Pintando Negócios. Antes de mais nada, gostaria de pedir para todo mundo se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir no Instagram, @Pintando Negócios. Hoje não está ao meu lado, está à minha frente ele, Marcelo Marques. Boa noite, Marques. Boa noite, tudo bem, chefão? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Que Deus. bom, vamos embora. Um episódio um pouco diferente, mas que eu acredito que a gente tem que fazer ele para não mudar nossas raízes, né? Se você permitir, eu gostaria já de dar uma introdução nesse papo. Fique à vontade. O Pintando Negócio, ele foi criado para divulgar gerente, balconista, diretor de loja, indústria de ferramenta, representante, para todo mundo que possa contribuir para o nosso mercado Tinteiro, né? inteiro e que possa elevar o nosso nível. E no meio do caminho a gente pode pegar tanto o lado positivo quanto o lado negativo. E ele tem um princípio, o nosso canal e o nosso trabalho que a gente realiza, de sempre indicar o melhor. A gente não pode concordar com o pior. E nós tivemos aí um episódio que eu pedi aí para você, para a gente suspender ele, porque o ocorrido na fala é uma coisa e na prática é outra. E eu acho que isso não condiz com o Pintando o Negócio. E aí eu queria debater um pouquinho, e não sobre as pessoas, porque isso para a gente não importa, mas é o tema. A gente não vai elevar o nosso mercado se a gente aceitar com que pessoas venham no nosso podcast, falam coisas extremamente bonitas e na prática não fazem o que falam. E aí isso pega muito. Por quê? Porque o pintor vai continuar sendo aquele cara que pega dinheiro e foge, é aquele cara que chega bêbado, o pedreiro é o cara que faz isso, o engenheiro é aquilo, o arquiteto é aquilo, a tinta é aquilo. No final das contas, no final de tudo, o culpado é a tinta. Você já reparou isso? Já sempre. Sempre é a tinta, né? Nunca é a mão de obra, nunca é o não procedimento correto de uma pintura. Como nós recebemos o Paulo da Salvabras, nunca é um proteger o ambiente, porque é caro. Né? O que ferrou todo mundo é as ferramentas que possam evoluir um acabamento. Isso ferra. Agora, quem causa o problema não ferra ninguém. Então, eu trouxe alguns dados, chefão, só para você ter uma ideia. Você teve um convidado num projeto novo ali que você tem, inclusive ele teve com um pintor, eu não me lembro ali o nome do pintor, peço até desculpa para o pintor, e você foi ali desenrolando algumas perguntas de atendimento, como que faz isso, como faz aquilo, então como que uma empresa leva a situação, como o pintor enxerga, aquela coisa toda, né? E muito bom isso. E quando veio para o nosso programa, veio também com essa mesma fala, com a mesma situação de que vai fazer um trabalho diferenciado do que vem fazendo no mercado. Tá. E o que é um trabalho diferenciado? Poxa, você me chama para mim lá na sua residência, empresa, escola, seja o que for, eu vou fazer um orçamento, eu tenho uma equipe completa para ir lá fazer tudo o que você precisar. Eu tenho um aplicativo, você vai acompanhar, eu tenho um acompanhamento de obra, eu tenho um projeto que eu vou te entregar e eu tenho a garantia do trabalho que eu vou te prestar. Por quê? Porque eu tenho uma equipe há muito tempo já comigo, correto? Correto. Tenho certeza que você iria me contratar, não iria? Sim. Pois é. Eu contratei. E aí? Posso te falar uma coisa? Vou te dar alguns dados e aí a gente desenrola o assunto. Num apartamento de 42 metros, considerando garagem,
porque a metragem do seu apartamento considera a garagem, correto? 42 metros, considerando a garagem. Foi pedido 42 sacos de argamassa. Ok? Ok. Fazer piso, papapá, 42 sacos. 42 sacos. O rendimento daquilo é 2,5 por 2 demão. Então eu faço 2,5 metros, dando 2 demão de argamassa, tá certo? A quantidade de argamassa pedida, eu faria 105 metros quadrados. O 2 apartamentos tem... e meio. Pois é, o apartamento tem 42. 2 apartamentos e meio. Mais a garagem 2 vezes. Então, olha só. Aqui a gente já está falando de 60 metros que voou. Porque posso te falar uma coisa? Não, perdeu, gastou um pouco mais, desperdício. 60 metros de desperdício? É o muito... dobro do apartamento? Então, é uma diferença muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Aí nós vamos para um outro ponto, tá? Aí você vai, não, vou igualar uma varanda, porque hoje em dia você tem muito aquele conceito aberto. Então você vem com o piso do apartamento, a varanda é um pouquinho mais baixa, você vai igualar. Você vai nivelar. Você põe geralmente aquelas bolinhas de argila, que aquilo vai deixar um pouco mais leve para você depois vir fazer o acabamento e aí por diante, tá certo? Foi pedido um total de 100 quilos. Ô, louco. De argila? De argila. E qual que é o rendimento? Eu precisava de 4,11 metros quadrados, ok? Com esses 100 quilos. A medida dessa varanda dá 2,10 metros quadrados. O dobro. A argila voou, né? Nós já estamos falando, argamassa e argila, voou. Aí, quando você faz tudo isso, você tem que colocar aquela massa pronta para vir depois com a argamassa e vir com o revestimento. Cada saco de argamassa, ele tem 20 quilos e ele tem, para você ter uma ideia, a cada 17 quilos ele faz 1 metro quadrado, ok? Uhum. O que foi comprado, ele poderia me render 12 metros quadrados, certo? E eu precisaria, arredondando, porque o saco é de 20 e aqui é 17 quilos que nós estamos falando, nós precisaríamos de 4 sacos. Voou argamassa, voou argila e voou massa. Aí... Mas sumiu ou desperdício? Eu não sei. Não tem como saber, que Não você não estava lá, né? Aí, a gente vai ver acabamento, um apartamento zero pintado, a pessoa vai colocar piso, você vê argamassa no meio da parede. Eu não consigo entender. Um apartamento novo. E aí você fala, caramba, peraí, cadê o aplicativo? Cadê o acompanhamento? Que foi prometido lá atrás. Cadê o projeto? Não teve projeto, não teve acompanhamento nenhum. Uma ou duas vezes que foram na obra foi para buscar dinheiro, não para acompanhar serviço, ok? E aí o mais agravante, eu preciso de uma proteção para o piso, porque eu vou colocar, e o gesseiro ele é porco, ele vai aqui arrebentando isso, tá bom? Legal, né? Porque o gesseiro é culpado de tudo, né? A culpa é de quem? A culpa é de quem? E aí, chefão? Você compra 3 bobinas de salva-piso, que tem um custo conforme entrega, né? Tá top, não tem problema nenhum. É um baita de um produto. Um baita de um produto, sem questionar isso. Aí eu vou num sábado lá, só tem a sala com
a Não salva a proteção. pena. O quarto, com o piso sem proteção. Os pisos que estavam sendo recortados para colocar, estava em cima do piso novo. A ponto de riscar. Aí a gente Ah, mas perde, isso daí é falta de supervisão, né? não tem acompanhamento. Primeiro que o profissional que estava executando, desculpa cortar o teu Imagina. raciocínio, o profissional que estava executando o trabalho estava executando errado, porque não se faz isso. E a pessoa que deveria estar supervisionando a obra não supervisionou, então largou e aconteceu tudo isso. E aconteceu tudo isso. Aí, olha só. Aí, você chega para a pessoa e fala assim, meu, como é que pode isso daqui estar desse jeito aqui? Calma, no final dá certo. Gente, a partir do momento que eu começar a falar para o cliente, calma, lojista, no final vai dar certo. Essa empresa não vai para frente, você pode ter certeza. Mas aí aconteceu mais coisas, né? Aí veio a parte de acabamento. Não existia uma lógica de colocação de piso. Vou dar um exemplo. A gente sabe que quando vai encostar numa parede, você sabe que parede de um apartamento, seja ele qual for, ele nunca é perfeito. Sempre tem uma diferencinha. Mas quem está colocando piso está tentando deixar o mínimo possível. E a diferença? E aquela diferencinha ali, o cara vai completar com a argamassa, com rejunte, com o que for. Mas ele vai dar o mínimo de acabamento. Não, mas eu vou colocar o rodapé. Não me importa que eu vou colocar rodapé. Se eu vou, não me importa. Você tem que entregar o teu trabalho pronto. Ou eu estou errado? Não. Eu vou pagar com dinheiro original, com dinheiro verdadeiro? Então você tem que me entregar um serviço verdadeiro. Aí não tem isso. Aí você olha todos os acabamentos, meu Deus, a vontade de chorar. E é um sonho, né? Você está Aí- mexendo com o sonho de uma pessoa, né? Aí, no podcast com vocês, o pintor questionou assim, peraí, então na hora de você contratar um pintor para sua obra, você não é capaz de fazer um orçamento e pegar um pintor melhor? Não, eu tenho que ver custo. Lógico. Ele é só um agiota da obra. Ele não põe a mão em nada. Ele não acompanha a obra. Ele não sabe nada de obra. Ele não faz o que ele prometeu. Ele só pega o seu dinheiro, dá metade para o pintor, ou seja lá o que for, a outra metade é no bolso dele. Mas eu sou o cara que como é que chama? Fui formado. Pode ser. Eu não posso julgar porque eu não vi, mas de repente pode ter sido até por Sedex, né? Chegou por Sedex. Porque, você tem que conhecer o que você faz, né? Você tem que conhecer o que você faz. Eu sempre questionei que eu tive uma reforma no meu apartamento, eu tive problema com a arquiteta, mas o problema que eu tive com a arquiteta é que ela não tinha velocidade do engenheiro e da empresa que estava cuidando da obra. Ela não tinha a velocidade e a expertise dos caras. Mas ela prometeu que entregou. Ela entregou, aliás, o que prometeu? No final, graças ao engenheiro, ela entregou. Desistiu da profissão Tá, dela. mas tudo Mas bem, graças mas ao entregou. engenheiro, Mas sabe por entregou. quê? Porque o engenheiro acompanhava, o companheiro... Para você ter ideia, até o meio da obra, tinha um engenheiro na obra todo dia, o dia inteiro. Você sabe o que eu penso muito? Eu tô negociando para pintar o meu apartamento, né? Eu já venho falando isso faz tempo. E nós conhecemos bastante pintores profissionais aí nesse tempo. E os orçamentos é puxado. Mas puxado pra gente que vai pagar, mas não para quem está executando. E assim, eu aprendi a valorizar isso. Porque é um trabalho, você está morando dentro do imóvel, você tem que proteger os bens do cara que está ali dentro. Então, no final, não se torna caro. Agora, quando você, o ser humano, né? Que nem esse caso aí, o cara quer morder o dinheiro dele
pagar barato pro profissional e não tá preocupado com quem contratou o serviço dele, não vai dar certo. Você quer ver nunca. Você quer ver um detalhe, chefão? É simples isso. Quando a gente tem uma empresa, vale muito mais. Vou falar no nosso caso, tá? Tinta. Porque depois tem uma história fantástica. Vou falar o nosso caso, a tinta. Nós vendemos para um lojista, ok? Esse lojista vendeu para um consumidor, seja para quem for, não importa. E aí foi uma aplicação errada, pode ter sido o que for, eu não sei, mas deu uma dificuldade lá. E aí esse lojista vai vir falar comigo, vai vir falar com você, e vai falar assim, pô, esse cara é importante para minha loja. E eu tenho consciência. Vamos rachar? Vamos pagar a lata para esse cara? Você sabe o que eu vou responder? Sim. Sabe por quê? Vale mais eu gastar uma lata do que eu perder um consumidor. Lógico. Porque o consumidor vai virar o movimento da loja, vai virar o movimento da indústria, vai virar o movimento da matéria-prima. Agora, se eu achar que eu vou te enrolar hoje, eu vou me enrolar amanhã, eu vou enrolar o outro, a tua empresa vai parar. Não, chega uma hora que você fecha as portas, né? E aí, a pessoa ainda deu azar, porque essa obra toda foi para minha filha. Ela é pior que eu, chefão. Se eu fiz uma arquiteta desistir, coitada da pessoa, porque é terrível. E não é terrível. Ela me falou uma coisa que ela tem razão. Voltando só rapidinho, o pintor perguntou para ele se ele não contrataria um pintor de melhor nível, até para ter um melhor trabalho. Não, porque eu fico sem margem. Então, ele considera que os clientes dele têm que ser D, E, F, tá certo? Ele considera. Ele põe você como essa pessoa. Ele que se põe ali, ele põe o cliente nessa situação. Ele não visa aqui, né? Ele visa lá. Isso é horrível, né? E aí, a minha filha virou e falou assim, pai, o apartamento pode ter 20, 30, 40 metros. Eu comprei com o meu marido, que na época era noivo, nós pagamos tudo e é o sonho da nossa vida. Se para ele não importa, para mim importa muito. Se ele acha que é minha casa, minha vida, para mim é meu sonho, não é mais do que minha casa, minha vida. Porque as pessoas, chefão, colocam assim, comprar um apartamento, minha casa, minha vida. Sabe o que acontece com minha casa, minha vida? Para um casal hoje, que está iniciando a vida dele, é um benefício que ele tem direito, que o governo oferece. Que seja minha casa, minha vida, que seja parcelado, que seja à vista. Mas quem falou que minha casa, minha vida tem que ser ruim? Porque a pessoa está determinando isso. O governo deveria fazer muito mais pela população, pelo tanto de imposto que a gente paga. Aí, olha só, agora vamos só uns toquezinhos, só para a gente poder andar com isso. Tá lá na proposta, hein? Proposta. Eu retiro o entulho. Retirou? Não. Isso daí eu sei. Porque eu lembro, eu estava com você e a Marcela que estava brigando com ele, você falou, você teve que participar, intervir na situação. Eu sei, na época dessa resenha aí, porra, esse cara conseguiu estressar o Gustavo, a Marcela, você, a Célia, se bobear, estressou os produtivos dele. O cara conseguiu estressar todo mundo. Pois é. E acabar com o sonho. Não acabar com o sonho, né? Porque mas você estressa a pessoa que vai morar lá, né? Porque a pessoa fica até desgostosa. Putz, esse caso é aquele que você me mostrou uma foto lá do acabamento do chuveiro? É isso aí. Aí vai é aquele acabamento daquele chuveiro. Nossa, irmão, vou te falar uma coisa. Ô, técnica, o Marcos me mostrou uma foto. A saída do chuveiro é desse tamanho, o buraco era desse aqui embaixo, ó. Tava sobrando um tanto assim, ó.
Meu, é ali um amador que tá começando, não colocaria daquele jeito ali, Não. não. Aí, olha E só. olha que assim, eu não entendo. O meu negócio é tinta e tinta automotiva, como todo mundo sabe. Eu pinto carro, acerto cor e sei vender tinta. É o que eu falo. Eu não vou me meter em outra coisa, eu não sei fazer isso. Estamos se metendo aqui fazer o podcast, mas porque fala de tinta também. Mas ali era o acabamento ali ficou horrível. Eu não fui na obra, não vi a obra, mas só de ver isso daí, pelo amor de Deus, é vergonhoso. Vergonhoso. E olha uma situação. Aí, falou que não ia retirar. Aí eu peguei um print da esposa, que falou, não, vou retirar. Tá aí, ó. Você falou que não vai retirar, ela falou que vai retirar. Ficou por isso? Eles tiveram que retirar. Beleza. Fingiram que não leram a mensagem. Isso. Aí, veio essa história. Eu fui lá, olhei, extremamente fora de esquadro. Falei assim, ó, numa boa, de verdade. Falei, eu não vou nem me estressar. Vai lá, tira essa peça, faz direitinho e põe lá. Não, mas por quê? Porque quando pôr o chuveiro, o buraco vai ficar fora. Cadê o chuveiro? Não importa onde está o chuveiro. Você tem que fazer o seu. Não, beleza, eu vou fazer. Tá bom. Aí ele deu um jeito de alguém ali, não sei quem, não sei se foi pai, a mãe, o irmão, o Gustavo, não sei quem. Mas levaram o chuveiro para ele. Aí ele foi, pau, colocou o chuveiro. Tá bom? Aí me falaram assim, ele instalou o chuveiro. Sem trocar. Sem trocar a peça. Ele instalou o chuveiro. Tá bom. Falei, vou ficar de boa. Sábado eu vou lá ver. Aí, sábado de manhã eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, chuveiro colocado. O buraco aqui, o chuveiro tá aqui e a bola tá aqui. Aí eu tirei foto. Parceiro, eu te pedi com o maior carinho, com a educação. Olha isso aqui. Não tô entendendo. Você tá questionando esse buraquinho que tá para fora? Não. Com perdão. Perdão, eu tô questionando o buraco do seu toba. Porque é esse que tinha que estar para fora. Aí, você fala assim, caraca, não é possível. Aí o Gustavo amadureceu pra caramba, com essa obra. Que bom. Isso é bom. Ligou, falou. Sabe qual foi a resposta que ele deu pro Gustavo? E o Gustavo falou, pô, isso aqui tá em contrato, Ah, para de ficar vendo tudo isso que tá em contrato, esquece isso, calma, não liga pra isso, não. Você já pensou eu virar pro cara e falar assim, esquece o que você cobrou, eu já te dei um pouquinho de dinheiro, tá tudo certo. Já pensou? Cadê o profissionalismo? É uma empresa, né? É o contrato de uma empresa com quem contratou. E aí o melhor, só que a gente já tá no finalzinho. Tem que retirar 2 portas para fazer o conceito aberto. Eu retiro, tá no contrato lá, tá no orçamento. Eu retiro e faço o acabamento. Chefão, quando eu vi o acabamento, eu vou te falar uma coisa, eu desanimei. Eu só falei assim para minha filha e para minha esposa, vamos embora, eu não vou ficar aqui. De doer, eu tô falando sério. Uma superfície que tinha que estar assim, estava assim. Eu só coloquei uma régua que cabia uns 2 dedos assim, ó. E eu falei, pô, isso não é possível. Mas isso depois da treta do chuveiro? Não, na mesma época, na mesma fase, na mesma situação. Aí, falou assim, não, isso aí quem resolve é o pintor. Mas não tem como, porra, a tinta não faz milagre, a tinta não tampa buraco, a tinta não endireita a parede, a tinta não dá... A tinta, ela tinge. Aí eu fui obrigado, né? Não, parceiro, primeiro, você falou lá num podcast que Minha Casa Minha Vida, papapá, então você fala de determinar que Minha Casa Minha Vida é C, D, E, por ali, mas eu posso te falar, o nível de cliente que você deve atender pode ser maior, mas você, com o seu trabalho, leva eles X, Z, porque isso é péssimo. Outra coisa, você falou que o pintor resolve isso. Eu trabalho um pouquinho já numa indústria de tinta, e só para refrescar a sua cabeça, que se você não conhece nada de tinta, e você tinha que conhecer de tinta, de argamassa,
de cimento, De cano. areia, de cano, de parte elétrica. Você tem que conhecer de tudo e de todos os fornecedores, porque quem é bom conhece. Quem não é, fica fazendo isso. Bom, a massa corrida, ela corrige imperfeição. Se eu tiver errado, alguém me fale aqui. Massa corrida é feita para corrigir imperfeição. Pequenas. E não para dar preenchimento. Justamente, pequenas. O que você fala? Caraca. Aí, esse estresse todo, olha que legal. E agora vai no capítulo final da série. A saga. Isso foi uma saga. Foi No sábado. Teve a saga Crepúsculo, isso foi a saga da Marcela e do Gustavo. Aí o cara me liga no final da tarde, o Gustavo. Gustavo, hoje é sábado. O pedreiro quer fazer um churrasquinho. Ô, toca aí no coração, faz aí uma parte do pagamento para me mandar para ele. E aí o Gustavo falou assim, eu falei para você que quando você acabar eu te pago. Enquanto você não acabar, eu não te pago. Eu sei, Gustavo, mas toca no coração, o cara merece um churrasquinho. Chefão, a gente vai numa onda. É o Lula. A gente sai revoltado, porque é dinheiro que tá lá dentro. Ainda mais o casal que tá começando, pô, não é fácil isso. Você sabe, eu sei, Sim. todo mundo sabe que logo que casa as coisas não são fáceis. Ah, mas tem pai, mãe, eu não vou fazer. Os pais dele também não vão fazer, eles têm que saber fazer as coisas, né? E foi assim que nós somos ensinados. E aí, o cara fala assim, não, pega aí. Já pensou? Toca no seu coração, o cara tá revoltado por dentro, que o dinheiro dele sumiu. Aí minha filha me vira, eu sentado, fui começar a almoçar. Almoçar não, comer um negocinho, né, que eu já não almoço mais. Ela falou assim, pai, você não acredita o que eu fiz? O quê? A gente pediu para ir embora, não pediu? Pedi, não vai mais ficar no apartamento, não vai fazer mais serviço nenhum. Tchau para quem namora. Pois é, pai. Começou a pegar fita crepe, fita não sei o quê, só que é meu, é dele. Aí eu ia lá e tirava, e botava para dentro do apartamento. Daqui a pouco eu olhava, tava lá de novo. Falei, tá, e aí? Não, aí eu fui e avisei que não vai levar. Ainda tava querendo levar coisa que não era dele. Chefão, resumindo... Mas peraí, ele pediu dinheiro depois que vocês falaram depois pro cara de toda parar. essa treta. Não, antes. Ah, Aí, na segunda-feira, eu falei, parou, você não vai entrar mais, o que tá faltando você não vai fazer, vai ser descontado, e você não entra mais lá, você não aparece mais lá. e aí? E tchau pra quem namora. Aí cortou a relação. Não, relação não tem, né? Não, sim, mas aí tirou a Não diferença. tem relação e não tem respeito. Como é que eu vou respeitar uma Não dá, pessoa não que dá. não respeita o Mas aí consumidor? bateu a diferença na boa. Uma boa. Agora tem um detalhe. Porque agora eu estou pressionando o Gustavo, e aí eu vou atazanar o Gustavo, eu quero a nota fiscal desse serviço. Que é fácil, né, meu? Posso te falar uma coisa? Teve um episódio aí que eu falei sobre imposto, né? Teve uma fase aí da minha vida, foi difícil, eu não pagava imposto. Só que como todo empresário, você tem que regularizar, eu fiz o refis. E eu não tenho vergonha de falar, porque isso é fato, muito empresário Isso não é fez. só você, quantos fazem? Porra, tá pesado o refis, porque eu tô pagando o refis e tô pagando os impostos do mês. A carga tributária é pesada, mas assim, a partir do momento que você tem uma Se empresa, propõe. você emite nota fiscal, você gerou, teu contador gerou uma guia, você tem que pagar o imposto. Só que se você se propôs a abrir uma empresa, você tem que emitir nota. Se você prestou um serviço, você tem que emitir nota e você tá certo. Agora eu acho que você tem que ir para cima, até para eventuais problemas que vão acontecer, que que com vão certeza acontecer. vai acontecer, porque pelo nível de profissionalismo que foi aí, vai acontecer problema. E Você aí? tem que estar com a nota fiscal na mão e com esse contrato aí. Porque esse contrato em nada é a mesma coisa que nada. Porque o próprio cara não dá valor no que ele escreve, mas a nota fiscal é um puta de um documento. E aí, chefão, é onde eu venho pedir desculpa para todo mundo que nos assiste, porque
Nós cancelamos um episódio e estamos fazendo esse de emergência. Mas assim, foi até legal esse bate-papo, que é um desabafo e não condiz com Pintando Negócios. Esse episódio que é ao ar hoje, que nós estamos substituindo por esse bate-papo, é justamente porque não condiz com Pintando Negócios, com os convidados, com esse 1 ano e pouco aí. Nós fomos indicados aí a uma premiação que também deixou a gente muito feliz, né? Todos nós aqui do Pintando os Negócios, que somos em 3 pessoas. E não condiz com a gente, né? Não, nem um pouco, chefão. Então acho que você fez certo em querer não passar o episódio. Esse desabafo, contar essa situação, eu acho que você está certo. Acho que o Gustavo e a Marcela não mereceram isso, não merecem isso, você também. Nossa vida é tão corrida que no final de semana você só quer ter paz, quer descansar. Você se estressa. E você acaba com o teu final de semana e já começa a semana estressada com essa situação por conta dos outros, e ainda no sábado você escutar, amolece o coração porque o pintor quer fazer um churrasco, o pedreiro quer fazer um churrasco. O problema é do pedreiro, o problema é teu. Quem for. Quem contratou o pedreiro foi você, quem tem que pagar o pedreiro é você, amigão, não sou eu. Nada contra o pedreiro. A sua empresa. Nada contra o pedreiro. Nada eu devo dinheiro. Nada a ver. Eu devo dinheiro, nem dever eu tá, porque eu tava cumprindo o combinado, né? Então, se eu devo dinheiro para você, eu tenho que acertar com você, eu não tenho que pagar para o pedreiro, né? E uma coisa, sabe que... E só... Lógico. Cada vez mais eu chego a uma conclusão, tá? Quando é prestação de serviço. Se você combinou 50%, paga os 50% antes e os 50% no final. Nunca pague 100% antes, porque senão você não vai ter o teu serviço entregue da forma que tem que ser. Evite dor de cabeças. Sabe uma coisa, chefão? Vou te fazer uma pergunta e uma colocação. Quando a gente vai visitar algum cliente, o mais distante que possa ser, tá? E o cara fala assim pra gente, o nosso cliente fala assim pra gente: preciso de vocês aqui 8 horas da manhã. A gente sai às 2. Quando que a gente se recusou? Nunca. Sabe por quê? Porque a nossa conta é ao contrário, né? Tá, quanto tempo de viagem? Tá, mais uma parada, mais isso. Quanto tempo a gente precisa? Tá, então que horas que a gente vai ter que sair? Tal hora. Tá, então hoje eu vou ter que dormir 7 horas. Ó, dorme 7 horas, porque tal hora a gente vai ter que espirrar fora. Ou eu tô errado? Não. Sabe o que significa isso? Respeito com o cliente. E aí a gente chega na cidade do cliente, certo? E a gente chega antes que o cliente na loja. Sim. E não está errado, porque o cliente está na parte certa. Eu estou falando que o compromisso é nosso de atender o cliente da melhor maneira possível, respeitando e levando bons negócios. Agora, a partir do momento que só o dinheiro vale a pena... Essa semana teve um evento que eu fui convidado, você também foi, mas você não pôde ir, que foi do representante, o Celso, da Qualicolor, um abraço. Celso e toda a equipe, e ele fez algumas perguntas, né, pro Chocair, para dona Margarete, para mim, e ele perguntou ou a Thaís, eu não lembro quem me perguntou, se foi ele ou a Thaís, sobre meu nível de comprometimento com relação ao horário. Porra, você sabe disso, né? Eu sou chato. E com o cliente também. E você também. E parece que quando nós começamos a trabalhar juntos, ficou mais intenso ainda, né? Porque a gente se preocupa demais com isso. E dói na gente quando a gente vê as pessoas não se preocupando com isso. E aí, sabe o que me dói mais ainda, chefe? Vou te falar uma coisa bem simples, só pra gente finalizar. Senão o povo vai ficar bravo com a gente, mas... Eu fiz uma cirurgia agora, vim fazendo aí um tratamento durante 2 anos, tal. Não teve jeito. A pior parte da cirurgia eu tive que fazer para corrigir tudo, beleza. Você conhece o médico, você já fez uma cirurgia com ele. O cara é médico, o cara é conceituado. Antes de eu operar, a semana inteira,
Ele veio me dando todos os dias tudo que ia acontecer, tal. Faz isso, não faz aquilo. Doutor, tá ótimo. O senhor quer que eu fale com a secretária? Não. Comigo? Você conhece ele, você sabe Vamos dele. citar o nome dele, Dr. Tiago. Dr. Tiago Jorge Ferreira. O Dr. Tiago deu o celular particular dele para nós. E assim, é um ser humano fora da casa. Ele chegou, ele marcou cedinho, ele foi lá, ele me recebeu. Depois ele foi se trocar, tal. Desde a cirurgia, completou uma semana, ele me liga todo dia para saber como que foi a noite anterior e como que foi o dia. Se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Não passe por apuro. Chefão, nós estamos falando de um médico que não atende uma obra, 2, 10 ao mesmo tempo. Não atende 10. Quantos pacientes tinha? No dia que eu fiz cirurgia, tinha 6. Que aí perguntam, né? A gente está ali quietinho, né? Na sala antes de entrar. Aí, você fala, pera o quê? Eu vou fazer isso com o Dr. Tiago. Eu vou fazer com o Dr. Tiago. Chegou uma hora que eu falei assim, e aí, doutor? Quase que eu falo, não, peraí, eu vou operar o povo aí. Então, você percebe que é assim, quantas pessoas não lidar com ele, só que o que ele faz comigo, ele faz com você e com certeza faz com outras pessoas. Sim. Será que ele cuida do patrimônio dele? Que é a vida das outras pessoas, né? Eu vou falar, existem pessoas que passam na vida da gente que é pra gente aprender a lidar. Sempre, né? É pra gente aprender a lidar com situações futuras, mas que a gente tem que esquecer. E é a melhor coisa. E esse caso aí, é melhor esquecer. É bom porque eu convivi, não com esse rapaz profissionalmente aí, com essa equipe aí, mas é uma situação que eu sei que eu não posso contratar para nada. E infelizmente sua família sentiu na pele. Mas o negócio é se distanciar e, se puder não indicar, nunca. Nunca. Eu não indico nem para classe E, F. Nem para classe X, Z, para ninguém. E nós não estamos falando que nós somos C, D, não. É para não indicar para ninguém, né? Eu brinco assim, né? A gente não é mãe de nada, mas a gente vai reparando algumas coisas. E no começo do ano, desde o começo do ano, é só pegar os episódios, eu falei assim, 2025 é o ano da resiliência. Foi no primeiro episódio de 2025. O ano da resiliência. Eu tive uma aula de faculdade com essa pessoa. Porque ele me ensinou pra caramba. Ele me reensinou pra caramba. O que nós temos que fazer com os clientes que a gente atende para nunca chegar nem perto do atendimento que ele presta. Mas passou. Esse passou, vamos embora e tá tudo certo. Mas valeu pelo desabafo. Com certeza. Próxima quinta nós estamos aí, presente, firme e forte. Quinta não, novidade. Próxima quinta. Ainda vai ter mais uma quinta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no canal e deixem seu like.